Bem, como vocês podem ver aí, a gente vai tratar hoje já. Perceba que nas aulas anteriores, a gente sempre vem. Das aulas anteriores para cá, a gente sempre vem com uma crescente, né? A gente começou definindo o que são números complexos, o que é o corpo dos complexos, operações entre números complexos, toda essa ideia do que são números complexos, assim como a gente faz com os números reais, né? E aí, lá nos reais, depois que a gente define quem é o conjunto dos reais, talvez vocês não lembrem bem dessa sequência porque foi no ensino médio, mas depois dessa sequência que a gente define os conjuntos numéricos até chegar nos reais, a gente começa a falar de funções, né? Antes de falar de função, a gente fala do plano cartesiano, de equações no plano cartesiano, enfim. E aí a gente começa a parte de funções. Aqui em variável complexa, nós seguimos o mesmo caminho. Definimos o que são números complexos, o corpo do complexo, as operações. Lá a gente falou, nos reais, a gente falava que os números reais eles podem ser representados numa reta. Os números complexos aqui a gente falou que eles podem ser representados no plano cartesiano, tá? O eixo real e eixo imaginário, né? E depois de toda essa definição, a gente falou dessa representação no tal plano complexo, né? No plano de Argand-Gauss, como é chamado lá no médio, né? E aqui também podemos chamar assim. E aqui a gente já seguiu todo esse mesmo caminho que a gente faz lá no médio com números reais até cair nesse ponto que são as funções nos números complexos. Nessa aula de hoje nós vamos apenas introduzir esse conteúdo, tá? Porque é muita coisa, é muito detalhe, é muita função. E hoje a gente vai só começar. E aí, quando for na próxima quinta, a gente vai detalhar mais essas funções, tá? Porque são várias. Nós vamos tratar de várias funções, ok? Então, como são muitas funções, são muitos. A gente vai tratar aqui só das principais. E hoje vai ser só uma introdução, né? Porque não dá tempo a gente falar de muita coisa, até porque a gente vai definir o que é uma função em C, tá? A partir dessa definição, a gente vai começar a falar de algumas. Hoje a gente vai falar das polinomiais, tá? Em essência. E vamos pincelar bem rápido as funções exponenciais em C, tá? Mas vai ser uma coisa, como eu disse, é só uma introdução, porque esse capítulo é um dos maiores da apostila, certo? Esse capítulo que trata das funções elementares, ela é uma parte enorme. Se eu não me engano, são 10 páginas, 15 páginas, é uma das maiores. Para vocês terem uma ideia, o conteúdo da aula anterior, que foi essa das, dos subconjuntos no plano complexo, eram 3 páginas. E a gente demorou 2 aulas, né, nele. Né? Daria para dar em uma, mas acabou levando 2. E aí, essa parte das funções elementares, nós vamos nos delongar um bom tempo nelas. Vamos precisar de 3, 4, até 5 aulas, porque são muitas nuances, muitos detalhes. E nós vamos falar de muitas funções, como eu disse a vocês. Tem função polinomial, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica. E aí, tudo isso a gente vai falar dessas principais funções nos complexos. Tá bom? Feita essa introdução, vamos para a definição do que é uma função nesse plano complexo ou plano de Argand-Gauss, tá? Seja D um subconjunto de C. Então eu tenho aqui o meu plano C, né? Cadê? Aqui. Aqui. Eu tenho aqui o meu plano C. E aí no meu plano C eu tenho uma região D qualquer, tá? Vou desenhar assim porque pode ser qualquer região. Pode ser um círculo, pode ser um encontro de 3 retas, enfim. Pega uma região qualquer D.
Uma função f em valores complexos sob D, ou seja, eu vou pegar números complexos que pertencem a D e aplicar em f, tá? Ou seja, sei lá, é a mesma ideia lá quando a gente tinha a reta e eu pegava no eixo real o intervalo de 3 a 7. Esse era o meu domínio, né? Lembram disso? Esse D aqui vai funcionar como domínio da função, não é à toa que é D. E aí eu pegava todos os valores de 3 a 7, aplicava na função e gerava uma figura, uma reta, uma circunferência, enfim. Então aqui é mais ou menos a mesma ideia. Só que nesse plano D, nessa... Cadê? Pronto. Só que nessa região D aqui eu não estou pegando números somente. Eu estou pegando números complexos, que são pares ordenados, tá? Então, vou pegar esses números complexos em D e criar uma relação onde cada número complexo Z que está em D, certo? Cada Z que está aqui dentro de D, eu vou associar um elemento em C, ou seja, eu vou pegar isso aqui, vou diminuir isso aqui um pouquinho, eu vou pegar isso aqui, vou aplicar em F, tá? F de Z, e, não, vou fazer assim. Vai, diabo! Oxe, travou aqui, peraí. Ele destrava já. É porque foi muita coisa, muita informação. Opa, alguém levantou a mão? Foi? Não, mensagem. Pronto. Aí eu vou desenhar aqui outro plano cartesiano, tá? Aqui tá bom. Eu só quero chamar de plano cartesiano, mas o certo é plano de Argand-Gauss. Então o que é que vai acontecer? Eu vou pegar, ficar bem claro aqui o que a gente vai fazer. Eu vou pegar um ponto Z aqui, tá? Aplicar numa função f. Isso vai me gerar um f de z, que também, esse f de z, também é um número complexo, tá? Então eu pego o z, aplico em f, gero um outro número complexo, tá? Associo um único elemento em C denotado por f de z. Usaremos a notação f de D em C para representar uma função definida em D, ou seja, nesse domínio. Isso aqui vai ser o domínio de f, tá? Domínio de f, tá? Que toma valores em C. Então, a partir disso, nós vamos ter duas funções, tá? Duas funções definidas como sendo RE de FZ e IM de FZ. O que é que isso quer dizer? Eu vou pegar Z, certo? Preste atenção nesse conceito. Eu vou pegar Z, aplicar numa função, como a gente fez aqui. Gerou um f de Z, onde esse f de Z também pertence ao conjunto dos complexos, tá? Esse f de Z é um número complexo. E aí, dado esse f de Z, como ele é complexo, ele vai ter uma parte real e vai ter uma parte imaginária. Então, eu pego o Z, aplico em F e vou pegar as partes real de F de Z e imaginária de F de Z. Então, esse termozinho aqui, esse R enfeitado, né, que nada mais é do que RE de FZ, é a parte real, e esse I aqui é o IM de FZ, que é a parte imaginária de F de Z, certo? São as partes real e imaginária de F. Usando
essa conceituação, né, de que Z nós chamamos de x, y, i, tá? X mais y, i, a forma algébrica de escrever Z, nós podemos definir duas funções, a função u e a função v, onde a função u ela denota exatamente a parte real de f e v vai denotar a parte imaginária de f. Então, essas duas funções, u e v, elas são duas funções que são criadas para que a gente possa separar as partes real e imaginária de f. Eu tenho o z, que é um número complexo. Vou tentar resumir aqui de maneira a desconsiderar detalhes para ficar mais claro. Eu vou pegar z, que é um número complexo, aplico em f. Esse meu f de z gerado é um número complexo, certo? Como ele é complexo, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Essa parte real de f, nós chamamos ela de função u, ou seja, a função u vai ser a função que eu vou pegar z, aplico em f, o resultado em f eu vou separar em parte real e parte imaginária. Essa separação entre real e imaginária é dada pelas funções u e v, ok? Então, em síntese, é isso. Em resumo, é isso, tá? Então, essa função f é uma função que vai dos complexos nos complexos, tá? Mas como f é um número complexo, a gente pode separar em parte real e imaginária. Ok? Ficou claro isso? Beleza? Entendi dessa conceituação de U, V e F? Poder repetir um pouquinho aí? Beleza. Então, vamos tentar resumir novamente. Eu tenho um Z que é um número complexo. Esse Z está num conjunto D aqui. Tá? Como vocês podem ver nesse primeiro plano aqui. Eu vou pegar esse Z e aplicar numa função. Eu vou pegar Z e aplicar numa função. Isso vai me gerar um f de z que também é um número complexo, tá? Então, essa função f, eu pego um número complexo, aplico nela, gero um outro número complexo. Igual, por exemplo, quando eu tenho a função f de x igual a x quadrado, e eu boto f de 2, 2 ao quadrado é 4. Eu estou pegando um número real, aplicando na função e gerando um número real. É mais ou menos a mesma ideia, tá? Então, se eu pego um número complexo, aplico na função f, eu vou gerar um número complexo de volta, tá bom? Só que, como f de z, como o resultado dessa aplicação na minha função é um número complexo, certo? Esse número complexo é dividido em parte real e imaginária. Vamos supor que, por exemplo, eu pego f de 1 mais i, aplico numa função qualquer, seja ela qual for, e o resultado me dá 3 menos 2i. Então, eu estou pegando um número complexo, aplicando numa função e gerando um outro número complexo. Perceba que esse número complexo, ele tem parte real e parte imaginária. Ok? Então, essa função aqui, as funções u e v vão me permitir separar as partes real e imaginária desse meu f, desse meu termo aqui. Então, por exemplo, para ficar mais nítido ainda, eu vou apagar esse desenho aqui e vou fazer um caso, certo? Sei lá. Vamos supor uma função f de z, opa, oxente, f de z igual a z mais i, tá? E eu quero saber quem é o valor de f para z igual a 1 mais i. E quem é u e quem é v. Certo? Então eu vou pegar esse z e aplicar na função. Vai ficar f de 1 mais i igual a z, né? 1 mais i, né? Então vai ficar 1 mais i mais i. Isso é 1 mais 2i. Ok? Eu peguei o meu z, apliquei em f, encontrei o meu f de z. Beleza? Agora eu quero saber quem é
o U de 1 e quem é o V de 1. Lucas, de onde tu tirou esse 1? Esse 1 mais I não é um número complexo? Eu posso escrever ele na forma de par ordenado, né? Onde a primeira coordenada é a parte real e a segunda coordenada é a parte imaginária. Que é a parte imaginária? É o coeficiente de I, que é 1. Então, 1 mais I, ele é igual a 1. Só que aqui é na forma de par ordenado e aqui é na forma chamada algébrica. Certo? Então, se eu quero saber o U de 1, quem é o U? O U vai ser a parte vai ser a parte real do meu F encontrado. Ou seja, vai ser a parte real de F de 1 mais I. Quem é F de 1 mais I que nós encontramos? 1 mais 2I, não foi isso? Então, eu quero saber quem é a parte real de 1 mais 2I. Quem é a parte real de 1 mais 2I? 1. Ok? E quem vai ser a parte imaginária de F de 1 mais I? Vai ser a parte imaginária de 1 mais 2I. Porque F de 1 mais I é 1 mais 2I. E quem é a parte imaginária de 1 mais 2I? 2. Então, o valor de U de 1 é 1. Parece que eu estou com a língua travada, né? U de 1 é 1. E V de 1 é 2. Ok? Ficou claro? Deu para entender agora? Ficou mais visível com um exemplo? Gabriela disse que vai ter que sair depois dessa aula sem problema, viu, Gabriela? Eu vou deixar gravado e aí depois você só assiste, tá bom? Pronto, feita essa primeira parte, nós vamos agora para algumas definições importantes, tá? Essa definição, lembrando, aqui na aula de hoje praticamente a gente só vai falar de definição. E fazer um exemplozinho, como a gente acabou de fazer aqui, para ilustrar o que a gente acabou de definir ou dizer, tá? Mas assim, entrar em teoremas e tal vai ficar para as próximas aulas. Então é o seguinte, aqui tem uma correção, tá? Isso aqui é Z pertencente a C. Foi um erro aqui na programação do slide. Tá? Então nós vamos definir primeiro aqui o que é uma função polinomial em C. Então a função polinomial, ela tem esse formato aqui, tá? A0 mais A1Z, aqui está faltando um Z também, certo? Então, vou escrever aqui. Quem é F de Z? A0 mais A1Z mais A2Z quadrado mais até AN Z elevado a N. Ah, não tem esse 2 aqui embaixo, não. Esse Z é um só. Paga logo tudo. Já, pô. Agora eu boto. Pronto. Z quadrado. Ok? Esse é o nosso F de Z, tá bom? De maneira que os números A0, A1, A2 até AN são números complexos, certo? E esses termos aqui, eles são chamados de coeficientes, tá? São os coeficientes da função polinomial. Ok, ficou claro isso? É aquela mesma ideia de função polinomial lá para números reais, só que os coeficientes são... Eu botei Z, eu tô ficando maluco. Isso aqui é C, tá? Então, só que esses coeficientes A0, A1, A2 até AN são números complexos e esse Z necessariamente é um número complexo, tá?
Então, isso é o que nós chamamos de função polinomial nos complexos, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Não. Então, vamos seguindo. Aí, agora nós vamos resolver. Eu vou depois, se der tempo, eu volto para a função exponencial, porque hoje nós não vamos resolver nenhum exemplo dela, tá? Então, como nós não vamos resolver exemplo dela, eu acho melhor deixar para falar dela na próxima aula, quando a gente for tratar dela, tá? Talvez eu fale hoje ainda, mas vamos tentar resolver esses dois exemplos aqui, que são mais importantes, tá? O primeiro é uma propriedade que ele quer que você mostre, tá? Mostre, deixa eu só ver se eu baixo mais. Mostre que se f é uma função polinomial com coeficientes reais, se atentem a essa observação aqui. Os coeficientes são reais. Então, f, o conjugado, não é o conjugado, não. É o conjugado, né? O z barra é o conjugado. Misturei com modo, enfim. O conjugado de f de z é igual a f do conjugado de z, tá? Primeiro, vamos definir as coisas aqui. Quem vai ser f do conjugado de z? F do conjugado de z vai ser A0 mais A1 z barra, não é isso? A gente está substituindo lá naquela definição de função polinomial, tá? A0 mais A1 z barra mais A2 z barra ao quadrado até a n z barra elevado a n. Ok? Isso aqui é f de z barra. Ou seja, onde tem z, eu vou colocar z barra, tá bom? Que é o conjugado. Então, vamos guardar essa informação aqui. Eu vou pegar essa primeira parte aqui, conjugado de f de z barra, e vou tentar chegar aqui para provar a igualdade, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Quem vai ser... Quem é f de z? F de z é A0 mais A1z, né? Mais A2z quadrado, mais até a n zn, correto? Só que f de z barra vai ser o conjugado disso aqui tudinho, correto? Se eu quero o conjugado de f de z e f de z isso aqui, então eu quero o conjugado disso tudo, ok? Então vamos lá, quem vai ser o conjugado disso tudo? Vamos usar lá as propriedades de conjugado, tá? Ele diz que se eu tenho a soma de números complexos, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então, eu posso colocar aqui A0 barra mais A1Z barra mais A2Z quadrado barra mais até AN ZN barra. Ok? Beleza? ZN, peraí, coloquei errado aqui. Eu quero colocar embaixo, não é em cima. Ok? Pronto. Travou? Voltou. Vamos lá. Tá dando para visualizar direitinho aí, né? Tem uma travada aqui, não sei se tá tranquilo aí para vocês, né? Sim, tá tranquilo. Pronto, beleza. Agora, antes de eu fazer esses conjugados, eu vou primeiro separar isso aqui, tá? Tem uma propriedade que diz que o produto dos conjugados, ou o conjugado do produto é o produto dos conjugados, ou seja, esse A1 Z barra eu posso escrever como sendo A1 barra vezes Z barra, tá? A2 barra vezes Z quadrado barra mais AN barra ZN barra, ok? Separar esses conjugados aí.
Só que qual foi a propriedade que a gente acabou de dizer? Que o conjugado do produto é o produto dos conjugados, não é isso? Então vamos pensar o seguinte. Se eu tenho o conjugado de z quadrado, isso nada mais é do que o conjugado de z vezes z, não é isso? E nós acabamos de dizer que o produto dos conjugados é o conjugado dos produtos. E vice-versa. Então isso aqui eu posso escrever como sendo z barra, z barra. Só que 3 vezes 3, nós sabemos que é 3 ao quadrado, né? 4 vezes 4 é 4 ao quadrado. Consequentemente, z barra vezes z barra é z barra ao quadrado. Então, isso daqui é igual a isso aqui. Isso vai valer, dá para a gente mostrar isso, não vou entrar nesse detalhe, mas dá para a gente mostrar isso para qualquer expoente. Ok? Então, o conjugado da potência é a potência do conjugado e vice-versa. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou escrever assim, ó, A0 barra mais A1 barra vezes Z barra mais A2 barra vezes Z barra quadrado AN barra vezes Z barra elevado a N, tá? Agora, para a gente finalizar, uma parte muito importante da questão que eu chamei a atenção de vocês. Mostre que f é uma função polinomial com coeficientes reais. Nós vimos que, ou seja, esse A0, A1, A2, AN são coeficientes reais. Então, nós vimos que se nós temos um número complexo onde ele não tem parte imaginária, ou seja, Z, a gente sabe que Z, vou fazer assim, seja dado um Z, tal que a parte imaginária de Z é zero, ou seja, ele não tem parte imaginária, ele é o que a gente chama de real puro, e significa dizer que o conjugado de Z é igual ao próprio Z. Então, ou seja, se ele é um número real puro, ok? O seu conjugado é igual a ele próprio. Então, esses números aqui, A0, A1, A2 até AN, são números reais puros, né? São coeficientes reais. Então, dessa forma, esse A0 barra é o próprio A0. Esse A1 barra é o próprio A1. Z barra A2, Z barra ao quadrado. AN, Z barra N. Agora olha para cá. Isso daqui é quem? F de Z barra. Ou seja, nós provamos que o conjugado de F de Z é igual a F do conjugado de Z. Ok? Tá aí a demonstração dessa propriedade. Quem quiser tirar print, a hora é agora, porque nós vamos fazer a segunda parte da questão onde ele pede para verificar para Z igual a I. Tá bom? E aí, por hoje, nós vamos fazer só a segunda questão, porque ela vai demandar um tempinho. Ok? E aí a gente finaliza. Deixa a terceira para a próxima aula e o restante, tá? O print foi? Alô? Tiraram o print? Sim. Pronto, beleza então. Vou apagar para a gente fazer a segunda parte. Essa segunda parte, ele pede para verificar essa propriedade para Z igual a I. Então, nós primeiro vamos fazer. Primeiro nós vamos fazer. Z vai ser igual a I, não é isso? Então, I.
Quem vai ser o conjugado de Z? É menos I, certo? Então, vamos fazer primeiro quem é f de Z. Ou seja, quem é f de I? F de I vai ser nada mais do que A0 mais A1i, né? Mais A2i quadrado até a n e elevado a n. Ok? Beleza? Só que eu vou ter. Deixa eu tentar fazer mais aqui. Certo? Fazer um pouquinho mais para tentar ilustrar isso que eu estou querendo mostrar. A3 e 3 mais A4 e 4 até a n e n, ok? Só que quanto vai ser isso aqui? Na verdade, a questão que é o conjugado disso aqui, né? Porque isso daqui é f de z. Só que ele quer o conjugado de f de z. Ok? E aí a gente vai usar as propriedades que a gente fez lá na aula anterior, no exemplo anterior, né? Separa na soma, separa no produto. No fim das contas, esse conjugado vai acabar parando só nos números complexos. Não vai precisar nem fazer tudo isso. Só que isso daqui é o próprio f de i barra, né? Porque se eu pegar i barra e aplicar aqui na definição lá acima, a gente tem a mesma coisa. Então é praticamente a mesma demonstração. É mais para exercitar, para verificar que é válido para qualquer número real, tá? Não precisa resolver para resolver mesmo, tá bom? Então é mais para a gente verificar que isso procede, que é verídico, ok? Agora, para finalizar, a gente vai para a segunda, tá? Que é um exemplo bem legal do que a gente pode fazer com funções. A segunda é a terceira, mas a segunda não vai dar tempo, tá? Então, na segunda, ele define f de z como sendo 1 sobre z. De maneira que esse z ele tem que ser diferente de zero, até porque não existe divisão por zero, né? Ele só diz isso para que a definição, a função esteja bem definida, para que a gente não possa encontrar um absurdo matemático. Ele quer que a gente encontre as partes reais e imaginárias de f. Lembrando, sempre que a gente está se referindo a z, a gente está se referindo a x mais y, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Z não é x mais y? Então, isso aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre x mais y. Ok? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado, tá? Com que objetivo? Para tentar eliminar esse i aqui de baixo. É o que a gente chama de racionalização, tá? Tirar esse i aqui de baixo para ver como é que as coisas ficam. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado de z, que nada mais é do que x menos yi. Então, aqui vai ficar x menos yi sobre x menos yi. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, fica x menos yi. E embaixo, a gente vai desenvolver isso aqui. Vai ficar x vezes x quadrado. X vezes aqui e aqui agora. X vezes menos yi. Isso é menos xi. Y vezes x vai ficar mais xi. Y vezes menos yi vai ficar menos. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui que eu não gosto desses negócio acolchambrado, não. Acolchambrado parece muito Fred. Ele fala direto. Aí a gente vai mais com menos, menos, y vezes y ao quadrado. I vezes i fica i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, né? Com esse menos fica mais. Então isso aqui tudo dá mais y ao quadrado.
Ah, e aqui em cima eu esqueci de botar. Espera aí. Ok? Então aqui vai ficar x menos yi sobre x quadrado mais y quadrado. E esses dois aqui cancela, tá? Porque são iguais, sinais opostos. Então, dessa forma, a gente tem x quadrado mais y quadrado. E aí, com isso aqui, a gente consegue separar esses caras aqui, tá? Isso aqui a gente consegue escrever como sendo x sobre x quadrado mais y quadrado menos yi. Não, para ficar mais visível o que eu quero fazer, eu vou colocar assim, y sobre x quadrado mais y quadrado. Está travando. Vezes i. Então, se esse termo aqui está vezes i, isso aqui é a parte imaginária. E se isso aqui está independente de i, isso aqui é a parte real. Então, quem é a parte real aqui? Real imaginária. Real é x sobre x quadrado mais y quadrado. E a parte imaginária é y sobre x quadrado mais y quadrado. Beleza? Ficou claro esse exemplo? Como é que a gente faz? Resolve algumas questões envolvendo funções. E aí, quem quiser tirar print, pode tirar aí. Aí, essa terceira, ela é muito longa, ela vai mais do que 15 minutos, pelo menos pelo que eu vi aqui. E eu vou deixar para a próxima aula, não vou fazer ela hoje, tá? Vou deixar esse tempinho para vocês finalizarem a lista e terça-feira, né? Aí, quinta, a gente continua com esse conteúdo, tá bom? Deixa eu parar a gravação.